Olá, serei seu professor nesta videoaula de portas lógicas, portas principais. Vamos começar? Os temas desta videoaula serão expressão booleana, tabela da verdade, portas lógicas. O que vem a ser expressão booleana? É uma maneira matemática de nós representarmos uma função lógica, das chamadas portas lógicas. As portas lógicas, elas são bastante usuais na eletrônica digital porque elas trazem uma maneira de representar, seja matematicamente com expressão booleana ou através de uma simbologia, o comportamento lógico esperado. Então, na expressão booleana, nós teremos sempre essa expressão matemática que traz um sinal de saída, aqui representado pelo S, mas não sempre será S. Algumas bibliografias podem utilizar, por exemplo, X, ou Y, ou Z, ou seja, aquilo que a pessoa estiver à vontade para utilizar. Então, nesse exemplo, S significa um sinal de saída e aí uma igualdade. Então, a saída vai receber um valor a partir de um resultado matemático. No caso aqui, A mais B. Ou seja, A e B são sinais de entrada. Então, os sinais de entrada podem provocar uma alteração numa saída. Essa é a função da expressão booleana. Então, nós vamos ter a tabela da verdade. A tabela da verdade é igualmente muito importante para a eletrônica digital, porque ela vem para testar os diversos valores nas entradas e então chegarmos a uma consequência na saída. Por exemplo, vamos pensar num sistema, num circuito que tenha 3 entradas, A, B e C. Essas 3 entradas, elas terão comportamentos diversos, sempre dentro do sinal digital. Então, essa entrada pode adotar 0 ou 1. Sendo 3 entradas, nós vamos ter um número definido de combinações. Nós vamos pensar o seguinte: quantas são as possibilidades da variação de cada entrada? 2, né? 0 e 1. Então nós vamos pegar o 2 e vamos elevar ao número de entradas. No caso aqui, 3 entradas. 2 elevado a 3, 8. Então são as 8 possibilidades que nós podemos ter na nossa tabela da verdade. Então veja só, a primeira possibilidade, todas as entradas estarem em nível lógico 0. A segunda possibilidade, apenas a entrada C está em nível lógico 1, e assim por diante, até a última possibilidade, que é todas as entradas receberem o sinal lógico 1. Então, quando essa informação é jogada num circuito, ou é jogada numa expressão booleana, então nós vamos ter um resultado aqui para a nossa saída S. Então a tabela da verdade, ela tem esse nome porque ela vem expor qual vai ser a verdade da saída a partir dos valores diferentes das entradas. Então vamos ver agora cada porta lógica, das mais usuais, das principais, sabendo sempre a sua simbologia e então a sua expressão booleana equivalente. Então veja só, a primeira porta lógica do tipo E. É bastante usual, né? Ela tem essa simbologia. A simbologia sempre vai trazer, aqui à esquerda, as entradas. Nesse caso, nós temos as entradas A e B, mas nós poderíamos ter mais entradas. Quando nós temos mais entradas, a simbologia é aumentada, então nós vamos inserindo os diversos sinais de entradas. Podem ser entradas ilimitadas. Agora, a saída será apenas uma. Então sempre nós vamos ter aqui do outro lado a única saída, nesse caso o S. Então essa é a representação gráfica da porta lógica do tipo E. E a expressão booleana vai definir matematicamente essa função lógica. Então, por exemplo, a saída S vai depender do sinal de A e o sinal de B. Então se nós testarmos isso numa tabela da verdade, se as duas entradas valerem 0, a saída também vai valer 0, porque 0 vezes 0 é 0. Qualquer uma das entradas que seja 0, o resultado vai ser 0, porque qualquer número multiplicado por 0 vai ser 0. Apenas quando as duas entradas valerem 1, então a saída vai valer 1, porque eu vou ter 1 vezes 1 é igual a 1. Então, na porta lógica do tipo E, a minha saída só funciona quando eu tenho a primeira entrada em nível lógico 1 e a outra entrada também em nível lógico 1. Como se fossem 2 contatos em série. Né? Aquela saída só funciona quando os 2 contatos estiverem acionados.
Outra porta lógica, a porta lógica do tipo OU. Então a simbologia é um pouco diferente, né? A simbologia gráfica um pouco diferente, e a expressão booleana agora substitui o sinal de multiplicação pela adição. Então a lógica também é modificada. Se eu tiver as duas entradas em 0, o sinal de saída vai ser 0. Se eu tiver alguma das entradas em nível lógico 1, já é suficiente para que minha saída também seja 1. E com as duas entradas em nível lógico 1, a saída também será 1. Aí nós temos a porta lógica inversora, né? Ou a porta lógica do tipo não. E aqui entre parênteses eu coloquei sempre os nomes em inglês, porque é muito comum nós vermos os nomes das portas lógicas em inglês. Então é a porta not, né? Ou inverter. Então nesse caso, o objetivo é inverter o sinal da entrada. Então nós vamos ter sempre uma entrada e uma saída. Perceba que na simbologia a gente utiliza aqui essa seta, né? E essa bolinha. Essa bolinha nós vamos repetir em outras simbologias, sempre com essa ideia de inversão, né? Então se a entrada estava em nível lógico 1, a saída vai ficar em nível lógico 0, né? Sempre o contrário. E na expressão booleana nós costumamos colocar um traço em cima da variável que está sendo invertida, né? Como é demonstrado aqui na tabela da verdade. A porta lógica do tipo NE ou NEND seria a não E. O que significa? Significa que é uma porta E com a saída invertida. É exatamente isso que a simbologia demonstra. Veja, é a simbologia gráfica da porta E com essa bolinha, né, no sinal de saída, demonstrando que o comportamento é de uma porta E, mas o resultado é sempre invertido. Então na expressão booleana é colocado esse traço em cima dos valores de A vezes B, e a tabela da verdade vai mostrar justamente isso, o comportamento de uma porta E, mas de maneira invertida. A mesma coisa acontece com a porta NO, né, ou a NOR, que é a não ou seja, o comportamento de uma porta OU com a saída invertida. E aí nós temos algumas portas que já começam a ficar um pouco especiais, que é, por exemplo, a porta lógica do tipo SHOR, né, que é a OU exclusiva. Então veja só, nós temos uma simbologia já bastante diferente, seja aqui na simbologia do diagrama, seja na expressão booleana, né? Aparece sinal de mais, que seria o sinal do OU, com esse círculo em volta. E olha só na tabela da verdade o que acontece. A saída terá nível lógico 0 quando as entradas tiverem valores iguais, seja 0, seja 1. Quando as entradas tiverem valores diferentes, então a saída vai ter nível lógico 1. E a porta lógica XNOR, né, XNOR, ou a coincidência, como também é chamada, ela traz uma simbologia semelhante ao exclusiva, mas com a sua saída invertida. Então, na expressão booleana, a gente tem esse ponto e um círculo em volta, e a tabela da verdade é o inverso da OU exclusiva. Veja só. Agora, quando as entradas têm valores iguais, então a saída é nível lógico 1. Quando as entradas têm valores diferentes, a saída tem nível lógico 0. Nós separamos um link para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-la em seu ambiente virtual. Então, este link aqui fala sobre a álgebra booleana para os circuitos digitais. Então, existe todo um estudo sobre como matematicamente nós conseguimos resolver os problemas lógicos. Então, você vai conseguir simplificar equações booleanas, você vai conseguir utilizar propriedades matemáticas na equação booleana. É um universo bastante vasto. Então esse link aqui vai trazer bastante informação para vocês sobre as álgebras booleanas. Bom pessoal, espero que esteja claro o assunto portas lógicas, portas principais. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!